Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. E hoje tem um tema delicioso para tratar com vocês. Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar se você já segue aqui o Empreendedoras no Ar, se você já clicou aqui em gostar, curtir, compartilhar alguma vez. Se não, é a primeira vez que você está vendo aqui algo com a gente, escuta e se você gostar, por favor, faça isso, porque é muito importante para que esse tipo de conteúdo chegue até mais pessoas. E hoje ele só chega porque temos 3 apoiadores sensacionais: Conceito Interiores, Neurotech e Vila Restaurante. Empresas que estão em Itajubá e que fazem o nosso cenário empreendedor ser muito melhor, levando conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. Muito obrigada! E vamos então começar com o assunto de hoje. Vamos falar com líderes maravilhosos, mulheres incríveis, mentoras, e que eu convidei com todo carinho do mundo. Dona Janaína, seja muito bem-vinda. E Andresa Silva, muito bem-vinda também. Jana, segunda vez com a gente. Terceira vez de música fantástica. E Andresa, primeira vez. Primeira vez. Depois de anos tentando marcar essa data, que essa mulher não para. Agora deu. Agora deu. Ô, Jana, já que você esteve aqui, vamos começar com você. E conta um pouquinho, que às vezes nem todo mundo assistiu todos os episódios. Quem é você, assim, o que esse assunto de hoje, que é o tema liderança, gestão de empresas, o que esse assunto tem a ver com a sua vida? Bom, começando, obrigada, né, pelo convite, adoro estar aqui, não é à toa que eu estou pela terceira vez, já eu falo muito. Segundo, eu comecei nessa área de liderança muito nova, porque eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na área de administrativa. Daí acabei indo para a formação de administração, então eu trabalhei na indústria há mais de 15 anos nessa área. Trabalhei na área de RH, depois na gestão geral, implementei ISO 9001, então entendo um pouquinho de processos. E fora isso, empreendi em várias áreas, então essa parte de liderança é sempre muito importante, né? Então a gente está sempre vendo, sempre revendo, sempre estudando mais e contribuindo naquilo que a gente puder contribuir, né? E às vezes as pessoas pensam que liderança é quem tem uma empresa muito grande, mas a Andresa não é muito assim, não. Não. Conta um pouquinho quem é você e o que você acha desse assunto de organizar a empresa. Até a empresa pequenininha, tem um funcionário que precisa, já começa por aí. Precisa. A minha empresa, por exemplo, na Casa de Figueira Espeto, não é de pau. Comecei já a estruturar a minha empresa, criar processos, porque se a gente começar já estruturando isso aí, na hora de contratar o primeiro colaborador já está muito mais fluido, muito mais organizado para receber, porque a gente contrata sabe o que a pessoa vai fazer, né? Sim. Então já dá para começar a pensar em gestão de uma empresa grande desde o primeiro dia. Então acaba que o meu trabalho, né, pode ajudar empresas de diversos portes e de diversos contextos, porque eu consigo absorver a cultura, a expectativa, os objetivos, alinhar tudo para aquilo funcionar muito bem para o desejo do empreendedor, né, do empresário. Verdade. Mas me conta, como que você se tornou essa Andresa aí? Você formou o quê? Como que é isso? Como que você aprendeu? Você sempre foi assim? Organizada sempre fui. Acabou que o meu contexto familiar exigia isso de mim, né? Eles vão ser irmã mais velha, ter irmãos, uma casa mais pequena, então isso exige montar um tretes adequado ali que vai caber tudo, né? E caber a família, o contexto familiar. Mas, quando eu me tornei engenheira de produção, né? Sou formada em engenharia de produção mecânica, acabou que no meu estágio eu fui aprimorando algumas habilidades. Então, na empresa em que eu atuei, a gente trabalhava com a implementação do sistema Toyota de produção, né, que é focado em reduzir custos, em otimizar processos, em alavancar a performance da empresa, com métodos e uma cultura bem enxuta de fato. E acabou que ali eu consegui aprender muito, a desenvolver mais o meu perfil, essa questão da organização. Eu só até brincava, Andresa do 5S, Andresa do Kaizen, né? Acabou que eu tinha esse sobrenome ali. E foi ali que eu consegui aprender. Só que também eu fiz a pós, então eu me especializei em processos em produtividade, qualidade, tenho formação para implementar a ISO 9001, que a Andrea também já trabalhou com isso. Também eu percebi ao longo da carreira que não dava só para focar em processos, porque os processos, se eles não forem implementados de fato, eles viram só papel.
Então, a gente Verdade. desenvolver as pessoas, preparar as pessoas, mas não só o operacional, também a liderança, porque senão a liderança não vai influenciar isso positivamente. E quando eu era liderada, eu senti muito essa dor de achar que era só papel. Acho que a gente não dá valor. Principalmente no início, quando a gente cria, né, sozinho. Eu e a Jana já temos outro perfil, né? Já. Um super perfil arrojado, né? De sair. Mas a gente se perde mais na organização, porque a Sim. gente é mais comunicadora do que planejadora. Do que planejadora analista. Mas, assim, o que eu percebo, assim, por exemplo, quando eu adquiri uma empresa, sem processo nenhum, as empresas não têm processo. E quando você procura, não tem quem faça. E quando você vai implementar, se a direção, se não vir de cima para baixo, o negócio não funciona, né? Porque daí os operacionais vão tentar fazer a direção barra. E aí a liderança tem que ser um influencer da empresa. Influenciar a conduta que é esperada do colaborador, né? A implementação dos processos depende da pessoa que está liderando acreditar também nas melhorias que aquilo vai gerar. E, logicamente, aquilo vai desencadeando os comportamentos, né? As ações que vão, de fato, gerar os resultados esperados. Então, o líder tem um fator ali muito forte para influenciar as equipes. E é um trabalho muito grande criar esses processos. Eu acho que, Jana, quando você estava com o quintal, Sim. eu lembro de você me procurar e eu não faço esse trabalho. E aí a gente foi caçando gente, tentava achar, não achamos, a gente não se conhecia ainda na época. Exato. E aí construir sozinho e, além de tudo, tocar o negócio, não deu tempo, não dava tempo. Não dá. É trocar o pneu do carro capotando, não vai dar tempo. Incêndio, né? Foi sempre muito complexo, operacional. porque já era uma empresa que estava na operação há muito tempo, Exato. porque a Jana você pegou, né? Já funcionando. Em andamento. E aí, tinha que fazer tudo que você imaginar e ainda deixar tudo rodando. Então, assim, muito melhor é quando tá do zero. Começa igual a sua, que começa já com a base perfeita, né? Inclusive, eu tenho um cliente que agora está estruturando mentoria, o negócio está crescendo, que é a Lívia, né? E ela falou, eu preciso dessa ajuda aqui para que eu consiga delegar, porque ela já está na final da gestação dela, né? E ela tem já uma pessoa para ajudar, então precisa delegar, né? Então ela precisa estruturar para que isso funcione bem. Eu tenho um padrão, tenho um método, e quem vai me ajudar tenha clareza do que vai fazer funcionar, mesmo sem depender dela. Maravilhosa, Lívia, minha sócia que eu amo, e ela é extremamente sagaz, assim. Ela sabe que ela faz o que precisa ser feito. Intencional, estratégica. Ela é muito boa nisso. E eu acho que às vezes falta para o empreendedor essa característica que nem todo mundo tem, mas que é possível desenvolver. Eu acredito muito nisso. Isso que é o bacana, porque assim, ai, nossa, não sei liderar, nossa, não sei empreender, nossa, não. Mas calma, né? Que dá para aprender. Exato, vamos começar do começo. Então, vamos supor que a gente decida, eu quero começar a empreender. Primeira coisa que tem que fazer. O que vocês acham? Bom, tem que escolher um nicho, né? Vai começar a empreender. Ter clareza do que realmente vai fazer. Da sua aptidão e daquilo, né? Do seu propósito junto, né? Para entrar já num nicho que seja fácil para você, né? Para já não escolher um nicho, vou escolher medicina, porque dá dinheiro. E chega lá, não tem a menor aptidão para aquilo. Então, ou não sabe nada, no profundo, e aí você vai ter que estudar muito durante o negócio, né? Então, se você já conseguir escolher algo que tenha mais a ver, pelo menos com seus conhecimentos prévios, eu gostei do vídeo da Carolina Crema, que ela falou assim, se você quer abrir uma confeitaria, não necessariamente você tem que saber fazer bolo, mas é lógico que ela sabe fazer bolo, mas ela também entendeu que ela vai abrir uma empresa e não trabalhar em uma confeitaria. Eu acho que as pessoas gastam muita energia treinando a habilidade dela, mas se ela decidiu empreender, ela vai abrir uma empresa. Então, eu estudo para ser dentista, mas eu não estudo para ser empresário. Esse que eu acho que é o maior problema. Sim, as pessoas aprendem isso também na escola. Não aprende. Tem muita coisa que perde no jogo. Então, assim, aí é muito a minha parte, né? O que eu trabalho. De fazer o plano de negócio. E quando a gente faz o plano, no primeiro passo lá, que é a proposta de valor, a gente debate muito isso. Não só, eu falo, você empreender não é resolver o problema de alguém. Então, não pode ser só o seu problema de ter dinheiro. Eu falo muito isso. Cuidado, porque sempre me perguntam, o que eu abro que dá dinheiro? O que tá dando dinheiro? Porque tudo pode dar dinheiro. Papel higiênico dá dinheiro. Caneta negra tá aí, boy. Começa a trabalhar muito. Exatamente.
Então, acho que a maior sacada da pessoa é entender assim, o que eu estou disposta a fazer, como que eu vou servir de uma maneira que também seja uma estratégia do Oceano Azul, Sim. né? De olhar para o mercado e falar, bom, o quanto que eu consigo trazer de inovação para realmente chegar no mercado e arrasar aqui, né? Não ter tanta dificuldade como quem vai para o Oceano Vermelho, que é muita concorrência, muito drama para resolver. Então, por exemplo, aqui em Itajubá, se a pessoa chega para mim e fala, quero abrir uma loja de roupa feminina, eu vou ter que fazer muita pergunta para ela para ver se a gente consegue criar um Oceano Azul. Porque se eu não posso, não, só vou em São Paulo e trazer, eu vou no Brás e vou trazer. Eu vou falar, isso aí você vai enfrentar muitas dores. É mais do mesmo, né? Porque já tem. Então, assim, por que eu vou deixar de comprar da pessoa que eu já compro para comprar de você? O que você vai trazer de diferente? Como? O atendimento vai ser extraordinário? Vai ter algum combo diferente? Você vai me vender alguma coisa assim, uma experiência muito sensacional? Acho que essa é a primeira sacada. Mas depois que ela passa por essa fase, aí eu já acho que ela precisa de começar com os processos, né? Aí sim, depois que decidiu, tem que entrar no plano de negócio e no próprio plano de negócio é o processo, né? Exatamente. Porque tem um caminho para fazer. Exatamente, porque as pessoas, geralmente, o que elas fazem para empreender? Eu vou fazer aquilo no que eu sou já boa tecnicamente. Então, uma confeiteira tende, né, ser uma pessoa já boa que faz o bolo ali. Então, bem que na zona de conforto dela. E é igual a gente já conversou. Não é possível já se preparar com base nisso pela faculdade. A faculdade não direciona para isso. Então, na hora que ela vai empreender, ela tem que mudar o drive. Não posso ser só a pessoa técnica que vai ficar operando as atividades da empresa, porque senão vai ser uma empresa que ela vai abrir para ser empregada da empresa. Exato. E ela tem que mudar o drive para ser, eu sou a gestora da minha empresa. Para que ela consiga ficar mais estratégico, consiga, né, ficar, lógico, não vai denegar tudo, não vai abandonar a empresa para que outra pessoa cuide, ela vai estar monitorando, vai estar acompanhando, mas que ela consiga delegar com assertividade e a empresa funcione sem ela. Senão você vai virar refém. A empresa não vai funcionar sem você. Não pode ser um gargalo da empresa. E aí é esse ponto que a gente vai chegar, porque quando eu sou a única pessoa que vai fazer tudo e eu quero centralizar, só eu sei fazer, só eu faço bem, acaba que eu me torno um gargalo. Minha empresa vai deixar de ter esse potencial de crescimento, mesmo ela sendo muito boa, incrível, fantástica, com um monte de gente que fala bem, porque tá tudo centralizado em mim. E o profissional, além de ser empregado da empresa, vai acabar sendo um escravo, né? Porque durante o dia ele vai fazer o operacional, ele fazer os bolos, e durante a noite vai ter que cuidar da parte administrativa, né? Exato. Vai ter que fazer a compra, compra, logística, estoque, tudo aquilo lá. tudo, né, num outro horário. Então, seja 3 horinhas ali para dormir, tá bom, né? Se for, né? A experiência chega ali. E até tem um exemplo aqui, ó, com a gente. O Bruno, por exemplo, ele tem uma empresa de fotografia. Ele é só ele. Como que ele melhora os processos dele? O que, na opinião de vocês, uma pessoa que trabalha também de maneira autônoma, ele pode implementar processos? Ou só quem decidiu ter um CNPJ é empresário? Porque eu acho que o PJ, né, o autônomo, ele também tem que ter processos. Tem que ter. Quando a gente fala de processo, as pessoas têm uma imagem na cabeça que é algo muito burocrático, muito robusto. E, na verdade, nada mais é sistematizar a sua rotina para que ela funcione de forma fluida. Então, para um autônomo, é ter uma agenda que funcione muito bem, que ele consiga organizar. E eu não recomendo de forma nenhuma uma agenda pessoal e profissional. É uma pessoa só, com várias responsabilidades, então é uma agenda só. Sim. E ela vai... Por que vai separar? Vai gerar confusão, então vai juntar. Então, pensando em processo de otimização, organizar bem uma agenda. Já é um processo que ela vai fazer. Ter ali mecanismos para que ela possa conseguir trabalhar bem, né, sabendo qual é a capacidade de entrega. Então, quanto tempo eu levo para fazer uma fotografia ali para certo contexto? Ele vai ter o nicho dele, ele vai atender vários tipos de público, então ele vai saber quanto tempo ele leva, o que ele vai entregar, padronizar. Então, por exemplo, se eu for no Bruno hoje vai fotografar, o que ele me entrega? Beleza, ele me entrega tantas fotos trabalhadas desse jeito, tem tal formato, tem tanto prazo. Aí se eu for nele outra vez e for diferente, eu vou já anotar melhor qual. Porque a gente, nossa, teve uma melhoria. Mas parece que não foi a mesma coisa, né? Não tá bacana. Faltou um padrão. E o cliente percebe. Sim. Sempre quando a gente vê uma coisa recém-inaugurada, um lançamento, nossa, uau, que incrível. A pessoa vai aumentando a demanda, a possibilidade de certo, ela vai deixando algumas coisas de lado e vai perdendo a qualidade. Isso é perceptível. Então, para quem trabalha, mesmo que sozinho, né, tem que entender que tem que ter um padrão que ele vai executar,
tem que ter uma estrutura que ele vai entregar para que aquela entrega seja a mesma ou cada vez melhor possível e ter uma rotina que vai funcionar, entendeu? Na capacidade. E aí ela brincou das 3 horas de sono. Até certo ponto funciona, que é aquela hora de sprint. A gente tem uma rodada de acidente no nosso negócio, a gente vai dar o sangue, suor e vamos lá fazer acontecer. Mas no longo prazo não vai se sustentar. Não vai. E mais além da agenda, a disciplina, né, do empreendedor sozinho tem que ser muito, muito firme, porque não é só o produto que ele vai te entregar, porque ele vai ter que trocar o chapéuzinho, hora ele vai ser do marketing, hora ele vai ser do financeiro, hora... Então, na agenda dele, tem que contemplar esses horários, Com né? certeza. Tem que... toda segunda-feira eu vou fechar meu financeiro. A gente faz as caixinhas de financeiras, isso Eu brinco assim, que as pessoas têm que entender que quem está trabalhando sozinho, a gente está personificando, né, várias atribuições. Então, na sua empresa tem um organograma. Tem o CEO, tem o expert, tem o marketing, tem o financeiro, tá todo mundo ali, só que só uma pessoa executando. Então dá para desenhar esse organograma, atribuir responsabilidade, definir o escopo de cada função. Mas sou eu só, eu entendo. Também sou eu só que faço isso até certo ponto, né? Demorou para eu conseguir ter alguém para delegar. Então, eu tinha sim uma estrutura de que eu sabia qual que era a atribuição e fiz a fazer isso. Olha, hoje eu tenho que pensar em marketing ou então financeiro, hoje é atendimento e fazer com que essa caixinha se encaixe nessa agenda. Então, a gente trabalha pensando assim, olha, hoje é a função, né, daquela função. Só que ele não pode só ser a pessoa do operacional, que é a pessoa que só faz a foto, que só faz o bolo. Tem que distribuir o tempo para ser estratégico. Olhar para uma planilha de fluxo de caixa, saber onde estão os meus custos, onde estão minhas oportunidades de, né, buscar mais clientes e ter essa segregação. E não disputar isso e achar que é uma coisa muito distante. Ai, não, um dia você assim, não, é hoje, né? Tem que ser já. Não é tão desafiador. E hoje a gente tem pessoas para ajudar e também até a gente começar. Eu falo, lógico, é bom ter alguém, mas se eu falo assim, nossa, eu não tenho R$1, não consigo, tô escutando esse podcast, tô me sentindo até mal porque eu não tô nesse lugar. O que eu falo é, em primeiro lugar, consciência é o primeiro passo mais importante de você saber que eu preciso, que precisa dessas ferramentas e, por enquanto, vá fazendo com a ajuda do que tem disponível aí na internet, né? Nossa, como que eu organizo a minha empresa? Como que eu faço? Até o dia que você pode contratar alguém, porque assim, gente, eu posso fazer um bolo, eu sei fazer um bolo, mas eu nunca vou fazer um bolo igual um profissional faz. Eu não estudei, não sei, eu vou ler ali as instruções, ver a receita, mas não vai sair igual. Fato. Não que seja ruim, é melhor ter o bolo feito por mim que não ter. Se bem que por mim é melhor não comer esse bolo, né? Já fica a dica aí de quem quiser. Mas assim, eu acho que o profissional hoje, que não tem essa organização, ele vai demorar muito para prosperar, financeiramente falando. Porque ele não sabe nem se ele tá ganhando dinheiro. Exatamente. Tem gente que fala assim pra mim, ele não sabe, assim. Eu falei, e aí, quanto que você ganha? Não sei. Eu sei que quando tem dinheiro na conta, eu sei que eu vou pagando. Não sabe quanto tem que pagar, porque daí se ele tiver planejado, né, se ele tiver o planejamento certinho, o fluxo de caixa certinho, ele vai saber quanto tem uma despesa maior. Sim. E daí ele pode fazer ofertas para trazer mais dinheiro para essa data e ter o dinheiro ali para pagar aquela parte mais pesada financeira ali naquele mês, né? E ter a visão do fluxo de caixa traz essa visão geral, né, da sua empresa e pode fazer essas manobras, né? Tem profissional que começa a empreender não sabe qual que é a rentabilidade prevista para o nicho que está. E aí tá lá, tô tendo 10% de margem aqui, mas será que 10% era o que seria ideal para o seu nicho? Não é. Tem nicho que a gente sabe que é 30%, 35% que já estão operando em 5%, 10%, então não está sendo rentável. Exato. Né? Então tem que saber, né, se preparar. E o profissional que vai empreender, né, a gente fala de perfil de líder ou empreendedor, ele às vezes acaba se preocupando em treinar uma equipe, em preparar algumas pessoas para trabalhar para ele, mas esquece de se preparar. Você começou a falar, me veio isso na mente. Assim. Se preparar, porque a gente não sabe tudo. Quando eu comecei a falar, agora vou realmente empreender, que eu fui CLT por muito tempo, né? Vou realmente empreender, eu fui fazer uma mentoria financeira.
Eu tive que aprender coisas sobre estratégia de marketing, eu fui aprender funil, cheguei de prospecção, porque isso não fazia parte da minha formação. Engenharia de produção mecânica é mecânica com um quesinho ali administrativo para a produção. Então, é muito pouco. Se a faculdade de administração já não dá toda a bagagem, imagina só um detalhezinho. Tem que aprender, a gente tem que desenvolver. Quando eu fui contratar a pessoa que fosse me ajudar ali, desafio gigantesco, delegar. Como é que a gente transfere conhecimento? Como é que eu vou... O que eu vou passar para a pessoa? Então, tem que ter um preparo para a gente ter esse perfil de líder que vai realmente delegar. Esses processos para a gente conseguir delegar com mais fluidez, com mais consistência. E que a qualidade na hora que ela vai executar seja equivalente à qualidade do que eu estava executando. Logicamente que as regras são diferentes, né, gente? Sim. Porque eu faço melhor, eu faço mais rápido. Porque, se eu pudesse, eu fazia. Mas não é. Não dá para ser sempre. A gente vai trabalhar. Ô, Jana, e aí, no treinamento de vendas que a gente deu, eu acho que a gente sentiu muito isso que a Andresa acabou de falar sobre delegar, sobre o líder, a expectativa de quem está ali, né, também ser direcionado, porque muitas vezes a gente contrata pensando assim, vou contratar um vendedor, porque eu já espero que ele seja um vendedor dos meus sonhos que está na minha mente. E o vendedor, ele vai para a vaga achando que ele vai ser ensinado do jeito que aquela empresa gostaria que ele fosse. Aí o que acontece? Esse aqui pensa uma coisa, esse outra, e esse não fala direito, vai pegando ranço. Olha a expectativa. Fica com ranço esse desse, um fala mal do outro, Chernobyl. No final, como que resolve isso na prática? Porque é muito desafiador parar e treinar. A verdade é essa. O certo seria treinar antes, né? É para isso que tem aquela semana de integração. Nas indústrias tem isso. No comércio deveria ter isso também. Fala um pouquinho dessa semana de integração. Na semana de integração é onde você vai mostrar a cultura da empresa, onde você vai treinar no produto da empresa, porque às vezes a pessoa já trabalhou, mas não trabalhou com aquele produto, então precisa ser treinado. Por exemplo, a Telemar, ela tinha uma certificação. Para você ser vendedor da Telemar, você tinha que fazer uma semana de aula e depois tinha a prova, tinha que tirar a certificação. O que eu penso que o comércio em geral, ou quem contrata o vendedor no caso, né, erra? Que contrata e já larga, já joga ele lá no fogo, né? Delarga. E a pessoa não conhece a cultura da empresa, os valores, a visão, a missão da empresa, não sabe onde ela está, onde ela quer chegar. A pessoa nem conhece o produto da empresa e não tem nem aquele tempinho para poder aprender sobre o produto da empresa. Já aprende fazendo. E aí é que acontece os desencontros, porque uma expectativa, outra com outra expectativa, e acaba que aí o empreendedor fica puto, manda ele embora, ou então a própria pessoa desanima e fala, essa empresa não é para mim. O que tem acontecido muito, né? Porque as pessoas... uma reclamação geral, de que assim, a rotatividade está alta. Ou é o povo não quer trabalhar, ou é o empregador não quer nada com a gente. Exatamente. Assim que a gente tem feito, né? A minha consultoria, ela trabalha com 2 âmbitos, né? Processos de pessoas, porque a gente sabe que é um conjunto ali para funcionar bem. A gente tem adotado agora nas empresas uma jornada de onboarding que, na verdade, não é um dia de integração em uma semana. É o tempo de experiência. Porque a gente tem que entender que esse tempo de experiência é para a gente conseguir desenvolver esse profissional, mas também verificar se ele está apto para ser, de fato, profissional. A gente desenha lá, dia 1, vai estar com RH, tem isso para ser feito junto ali até passar para o gestor. Então, no dia 1, ele vai entrar no setor. Beleza, o que vai ser feito no primeiro dia? Aí não precisa ser dia a dia, mas na primeira semana ele tem que aprender. Na segunda, ou então quer trabalhar por quinzenas, até dar os 90 dias da experiência total ali. Vai capacitando e 15 dias de avaliação referente ao que o colaborador está achando da empresa, do gestor, 45 dias o feedback para verificar se vai renovar para os 45 dias, e depois de 90 feedback para de fato efetivar ou não. Então, e dá clareza para eles, para ambas partes saberem que vai ter isso. Exatamente. Porque quando você já entra sabendo que vai ter essa jornada, você é diferente. Você tem os marcos para atingir. Exatamente. Não se sente mal, porque às vezes quando a gente faz recrutamento e seleção, eu gosto de falar. Falo, olha, essa é uma oportunidade de experiência para os dois, para ver se você também vai servir da melhor maneira nesse lugar e se esse lugar vai também lhe servir do jeito que você imaginou. Porque, no final das contas, você trabalha para você na empresa de outra pessoa. Mas é a sua vida, a sua carreira.
E às vezes eles acham que essa fala é para o empregador. Ah, é porque você quer que a gente tenha mentalidade empreendedora para ajudar o empregador. Eu falo, é a sua carreira. Quando você sai, ninguém quer saber. A carreira é sua. É você. Ah, não, você não contrata não, porque lá é péssimo. Só era ir embora tal horário, não servia, não era legal com os colegas de trabalho. É o que você fez. Então, é a sua carreira, a sua vida, né? E aí, Andrés, explica um pouquinho o que é onboarding, porque quando eu falo essa palavra, eu já tenho uma fama de falar palavras em inglês que o pessoal fica implicado. Fala um pouquinho o que é onboarding e a importância disso. Basicamente é para embarcar mesmo o trabalhador nessa jornada. Negócio você vai viajar, tá lá. Onboarding. Você vai entrar, vai ficar a bordo. Você vai receber esse trabalhador, fazer a integração dele e modelar ele, porque tem isso, né? Igual ela falou. Eu vou contratar uma pessoa, já tem a experiência em vendas, ok, mas a cultura da empresa. O que ele vai vender? Tem que ser um expert naquela solução que está ofertando para o cliente, né? Então, essa integração dele, essa jornada de vamos trazer para dentro, é de fazer com que ele entenda como a empresa funciona, o que é esperado dele, Sim. Né, e como ele deve performar e quais são os resultados que ele vai entregar. Porque se não tiver claro para ele não sabe como que ele vai fazer, o que vai fazer, quando que vai fazer, se tem método ou se não tem. Sim. Fica meio jogado, que é o de largar que a gente fala. E aí tem essa perspectiva dos dois lados. O trabalhador fica totalmente perdido, sem saber o que tem que fazer, que esperar, se está indo bem ou não. Ninguém está falando nada. Ninguém fala nada, não é claro. Não é claro. E pro empresário, né? Para quem é o líder que está ali, né, de frente ali, conduzir sabendo quais são as etapas. Então, olha, esse momento aqui eu tenho que preparar isso nesse assunto, estou observando, estou avaliando o desempenho dele, a gente pode ir para a próxima fase ou não, porque se eu não fizer essa jornada de integrar realmente na empresa, aderir de fato à cultura, sabe aquele negócio, a Larissa me ensinou a fazer uma coisa, mas no meu primeiro dia eu estava nervosa e uma coisa totalmente diferente, não aprendi direito. Larissa, como é que faz mesmo? Larissa, onde que vai mesmo? Sabe na onde mesmo? Isso aqui é na onde mesmo? Você imagina o tanto de opção que vai ter. E as pessoas ficam com raiva, elas falam assim, mas eu já falei 3 vezes, eu já falei pra ele, só que na verdade, se ele não entendeu, não tá claro. E ele não tem onde olhar também. Não tem onde consultar, não foi treinado, e a pessoa explicou de acordo com o que ela achou que foi claro o suficiente, mas o óbvio tem que ser dito, então tem que ser metódico, claro, muito claro, né? Na PNL, uma das premissas é responsável pela comunicação é o comunicador. Se quem está fazendo errado, você não está comunicando direito, tem que mudar a comunicação. Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar tendo o mesmo resultado. E uma solução boa é você ter um playbook, você conseguir organizar isso direitinho. Eu sei que parece tão distante, mas não é impossível você sentar e desenhar esses processos ou ter alguém para te ajudar a fazer isso, claro. Ô, Jana, e como que eu faço, então, agora mudando um pouco de perspectiva, para ter paciência com alguém que eu contratei com expectativa? Tem jeito de desenvolver? E quando que eu decido se esse aqui eu não quero investir mais? Como que é essa tomada de decisão em relação a toda pessoa, até você também que fala, não sei se eu quero. Então, contratou, fez o onboard, fez a integração ali, treinou, fez os feedbacks, né? Porque, assim, é importante dar feedback que você não está atendendo à expectativa da empresa, que falta esse detalhe para você, que você vai de uma maneira, né, um sanduíche, né, para também não ser ríspido com a pessoa, e para que a pessoa saiba que para ela poder buscar aquilo que está faltando para ela, né? Porque se não tem o feedback também, como é que ela vai saber que não está agradando? Sim. E para ela mesmo, no caso, você falou, faz o quê? Já dispensa de cara? Não, dá para treinar. Tem vários treinamentos sobre comunicação para o líder, para ele aprender a comunicar de maneira assertiva e conseguir passar aquilo que ele quer passar para o seu colaborador, porque às vezes ele não está conseguindo passar. Então, ele pode fazer um treinamento de comunicação. Ele pode colocar, ou o próprio colaborador perceber que ele não está se adequando àquela vaga, porque a gente percebe, nossa, isso eu aceitei, mas é um desafio imenso para mim. Sim. Onde eu vou buscar? O que eu posso fazer para melhorar? Posso pedir ajuda da Larissa,
posso ver um treinamento naquela área que eu me sinto mais falha e que tem aos montes, né? Por aí tem o treinamento pago, tem muita coisa gratuita que dá para a Do pessoa. Senac tem vários, inclusive a gente já recebeu o Senac aqui e às vezes não fecha a turma, né? Não fecha, não. Ó, gente, quando eu tinha o bar novamente, eu não conseguia garçom. Fui atrás do Senac. Vamos fazer um curso de garçom? Vamos fazer um curso de garçom. Pergunta se conseguimos montar a turma. Não tinha pessoal. Divulgação tinha, mas não tem pessoa interessada em se formar, em melhorar, em se qualificar. Sozinho. A gente, sozinho. como empresário, vai ter que fazer esse Vai. papel de qualificar a nossa equipe. Exatamente. Inclusive, a gente consegue mandar para lá e se Sim. organizar, porque o Senac Então, tem várias parcerias legais. Eu acho isso também valioso de falar. Sim. Porque às vezes é alguma coisa que é muito específica, né? Mas, quão caro é hoje, Andresa, que está aí por cima ali, tá sabendo os números, eu demitir, pode ser um salário mínimo. Quão caro é para a empresa demitir alguém e ficar recontratando 2, 3 vezes no ano para a mesma vaga? Então, a pessoa ela só enxerga a questão do quanto custa a rescisão. Sim. Só que a gente tem que pensar na divulgação daquela vaga, o tempo de espera, né? A admissão daquela pessoa, então, recrutamento e seleção. Tudo isso é um trabalho sendo feito por alguém e está custando, né? Tá custando. Pegar essa pessoa, receber, fazer a integração, preparar, investir nisso aí, está custando. Porque tem alguém acompanhando, alguém deixou tempo para treinar, também é custo. Chega lá no final, tem a curva de aprendizado. O pessoal não chega assim, uau, tô arregaçando com a razão. Ela vai aprendendo, pegando o ritmo até que ela chega ali. Aí chega no ponto, talvez não tenha dado certo, ela recomeça. Então a gente tem alguns custos que são invisíveis. Então é muito difícil assim, mensurar e trazer números de fato. Mas a pessoa tem que perceber quantas pessoas estão envolvidas para aquilo funcionar, né, direto e indiretamente. Quem vai cobrir? Ficar com a pessoa que também não Não, e você tem alguém me ajudando toda hora, sendo interrompido, é um custo. Alguém vai sair, alguém vai ter que cobrir, então eu tô fazendo meu trabalho cobrindo dela até ela Agora às vezes. E aí eu tô cobrindo ela, eu sei que é só um trabalho provisório. Eu não vou performar tão bem como alguém deixar pra E nenhum dos dois. E nem no meu, que eu não vou dar conta, né? Que eu junto com as atribuições, nem no dela, porque não é minha responsabilidade. Aí tem esse custo também desse baixo rendimento. E a gente tem essa questão de depois, né, que contratou alguém, de fato, começar de novo a rodar. Então, acaba que fica uma oscilação tão grande e a empresa vai tendo prejuízos que acaba que ela não percebeu que talvez ela falhou no ponto de treinamento, na integração, de fazer uma boa seleção de fato daquele perfil, de desenhar a vaga antes de contratar. Tem pessoa que contrata, não sei, uma vaga, que é um ser administrativo. O que ele vai fazer? Não tem. Não tem mais Não dinheiro tem de cargos, tem uma descrição. descrição, quais são as competências técnicas, comportamentais, o que eu vou esperar de responsabilidade, para a pessoa já saber também se ela vai se caixa ou não. Ninguém vai atender 100% da vaga, isso é fato. Mas você tem que ter uma aderência bacana ali para ser admitida. Só que tem empresa que contrata vozes da cabeça e faz tudo dar certo, né? E ainda reclama. Então, ainda me quebrado da gente. E uma coisa que é importante, gente, e o custo de não treinar. Eu falo que eu posso até ficar brava, mas pelo menos eu, quando eu faço alguma coisa desse tipo. Porque a gente também, tudo que a gente tá falando aqui, gente, é o sonho ideal do que é importante olhar, mas não significa que de vez em quando a gente não comete esse tipo de erro. Mas eu falo, eu tenho 5 negócios diferentes. Então, às vezes, em algum deles, eu fiz alguma contratação com essa expectativa X, e na correria, não, semana que vem ensino isso. Então, eu falo assim, muitas vezes eu posso me chatear, mas eu nunca posso levar isso para o meu funcionário. Porque ele não está no erro. Quem está no erro é quem não fez o processo, não fez a comunicação. Eu falo, às vezes o cliente manda assim para mim, você fez a seleção de fulano. Ela não quis o acompanhamento. Não, eu só quero recrutamento e seleção, pode ficar tranquila que o resto aqui comigo eu faço. Beleza? Aí passa uma semana, 2, ela, a pessoa tá com tal comportamento. E teve treinamento? Não. Mas isso aí qualquer um sabe. Não sei. Mas isso aí é óbvio que tem que falar assim com o cliente, não pode falar assim. Não sabe, Falei, pois é. E aí não dá nem para exigir do funcionário, não dá para exigir nenhum comportamento, nenhuma meta, porque não tá, né, valendo a pena se você não fez todo o processo.
É a mesma coisa, eu vou exigir que alguém ganhe na natação, em primeiro lugar, sem eu nunca ter feito natação. Vai fazer na piscina, né? Mas eu matriculei. Eu assisti o Michael Phelps, né? Não dá. E aí eu acho que tem dois termos que eu gosto de falar assim. No marketing a gente fala muito de ROI, né, de retorno do investimento. Mas eu gosto muito de falar do COI, que é quanto que custa eu não fazer determinado tipo de investimento. Sim. Eu acho que custa muito caro para a empresa. Porque às vezes a gente contrata um profissional mais barato que não está pronto, ou eu não tenho condição mesmo de pagar um profissional pronto, mas eu vou ter que investir de alguma maneira para ele se tornar essa pessoa, mesmo que seja uma pessoa ou até eu mesmo. Né? Às vezes o dono de uma loja tem só uma vendedora. Eu falei, pois é, mas aí já tem que ter processo do mesmo jeito. Aí mais ainda, porque tem muito mais responsabilidade para uma pessoa só. Não é, tô na malha, estragou o computador, eu ligo para alguém. Até alguém vem com o computador novo aqui. É diferente, né? E aí, pensando em todos esses dramas, conhecendo vocês duas, vamos então falar do nosso projeto maravilhoso, que é, por que não criar uma imersão, um dia em que a gente pudesse levar o empreendedor, ou o dono de negócio, um líder, para saber tudo isso em um dia só. Eu acho sensacional ele sair de lá sabendo um pouquinho sobre competências empresariais, um pouco sobre ferramentas, processos, mas principalmente mudar a mentalidade para não virar só papel e organização. Então é uma tríade perfeita. Perfeito. Andresa, que eu gostaria de ter participado. Eu queria, quanto que vale você participar de um negócio desse em um dia, ter um intensivão desse? Uma virada de chave. Pode mudar a vida de uma empresa para sempre, assim, é te dar ferramentas e também te trazer para uma realidade que às vezes você nem imagina que existe. É um processo que é para todo mundo que decidiu ser empresário. Para todo mundo que decidiu ser empresário, para todo mundo que hoje não é empresário, mas trabalha em alguma empresa e que tem vontade de crescer nessa empresa, de ser líder nessa empresa. Exato. Né? Já começa com conhecimento, porque não vai cair de paraquedas naquela função, porque já vai ter um conhecimento a mais para poder se encaixar, né? Vai se tornar uma peça importante, o próprio líder dele olhar e falar assim, olha, ele está se esforçando, né? Já. E conhecimento é algo que você nunca perde, não. Como que vai ser essa imersão, Andresa? Conta mais aí, como que a gente vai fazer? Aproveita e já fala aí da sua parte, porque aí depois a gente fala da nossa. Nós entendemos que podemos dividir essa imersão, essa experiência em 3 pilares. Então, nós começaremos com um pilar voltado mais para a parte comportamental, competência, né, que a Lari vai trazer. Ela vai explicar um pouquinho de como vai funcionar. No meio, ali não no meio, intermediando, vai entrar a questão de processos, né, dar instrumentos para que esse líder consiga gerenciar, organizar as demandas, gerenciar e desenvolver a equipe e de pensar em como pode delegar de forma assertiva, né, ferramentas muito fáceis para ser implementadas logo no dia seguinte da implementação. E a ideia é que a pessoa entenda como ela pode estruturar a rotina, né, montar ali, não posso fazer vendas, né, vai ter um script para atender, vai ter uma abordagem que vai ser padrão, a gente tem ali uma cultura que vai ser implementada, então vai estar tudo documentadinho, um passo a passo para que ele possa replicar. E qualquer pessoa que entrar naquela empresa será capaz de repetir aquele padrão. Padrão para o nosso cliente é essencial, porque o cliente percebe quando está perdendo aquele, sabe aquele uau? Sim. É muito perceptível. Então, a gente tem que garantir que isso aconteça em todos, quaisquer abordagem que vai acontecer, seja produção, seja serviço. Então, vai desenhar essa rotina, estruturar os processos muito simples e dar os instrumentos para esse empresário, para esse líder. E aí vai entrar a parte da Jana, né, que ela vai trazer mais um pouquinho, mas também já vou voltando para a parte comportamental. A gente vai unir a parte técnica e comportamental com uma formação que vai ser única. Com material de apoio. Com certeza. A gente vai ter um workbook, né, e muitas ferramentas que serão utilizadas no dia, mas também disponibilizadas para poder utilizar e implementar no próprio negócio depois. Uau, hein? Você quer, Jana? Eu quero participar disso. Não sei se eu quero ir. Se eu quero ir como aluna. Parece que eu quero ir como aluna. Ô, Jana, e o que vai ter de fator uau, de dinâmicas? O que você pensou de trazer? Eu pensei de trazer dinâmicas bem
vivenciais, né? Para que os líderes saiam dali se sentindo uau! Mais líderes Prontos, né? Prontos, porque eles vão vivenciar mesmo ali a parte da liderança. E trazer bastante a parte de comunicação do líder, né? Como ele pode melhorar, como ele pode entender o seu liderado e como ele pode falar na linguagem desse liderado para que a comunicação dele seja efetiva, porque às vezes ele está falando de uma forma, a pessoa não está fazendo, como a gente já conversou antes, porque ele não está falando na linguagem que aquela pessoa entende. Então, nós vamos trazer um pouco disso também nessa imersão. E vamos falar das responsabilidades também, né? Porque nem só de amores vive, né? A gente precisa de um pouco de responsabilidade, então a gente vai falar um pouco das responsabilidades dos líderes. Eu acho que vai ser um dia muito fantástico e conhecimento transforma. Acho que quem está do outro lado empreendendo não imagina o quanto que isso pode realmente, mais do que gerar valor, transformar a realidade. E para quem já tem uma empresa e às vezes sonha, nossa, queria tanto que fulano fosse líder. Eu acho que também quando você tem a oportunidade de ter essas vivências, essas imersões, você até consegue chegar numa resposta final. Não é para mim. Sim. Não é para mim, não quero. Nossa, nunca pensei que tinha tanta coisa. Ou assim, não, agora eu entendi. Agora eu vou parar de me cobrar também, porque agora eu entendi. Agora tem umas ferramentas e agora também eu entendi. Ah, era por isso que não estava fechando. Eu não tinha as peças do quebra-cabeça, eu estava querendo montar um quebra-cabeça. E tem gente que acha que assim, liderança não é para mim, eu não tenho capacidade de liderar. E às vezes você tem. Eu acredito que todo mundo tem como desenvolver. Tem perfis de liderança, né? Existem vários modelos e técnicas que a gente pode utilizar para fazer com que isso funcione bem. Exato. E até para ele descobrir qual perfil que é o dele, né? Porque às vezes ele vai funcionar melhor com a equipe para ele se moldar. Exatamente. E você, que tá aí do outro lado, gostou dessa ideia? Quer ter um treinamento desse na sua cidade? Manda um alô aí pra gente. Quem sabe, né? Sim. A gente não consegue jogar para outras cidades também. Nosso objetivo é fazer Itajubá, São José dos Campos, região, mas não duvido não, viu? A gente aparece no Rio de Janeiro aí, se precisar. Tem muita gente do Rio de Janeiro, tem gente do Japão que gosta desse podcast, mas no Japão aí desse ano não vai rolar. Mas a gente aparece no Japão também. Ou fazemos online, mas a nossa ideia é fazer no presencial, né? E quero muito agradecer a presença de vocês, valiosa. Andresa, vai voltar pra gente um dia conversar mais de produtividade, né? Falar um pouquinho de como que a gente, então, preenche, como que a gente faz a melhor gestão do nosso tempo, mas eu acho que hoje não dá pra falar de todos os assuntos que a gente ama. É muito... três multipotenciais, fica bem complicado de achar uma pauta, né? É verdade. Até a gente se encontrar, hein? Eu falava muito isso pra Jana. Eu falei assim, Jana, eu acho que foi uma das nossas sessões mais interessantes. Eu falei, Jana, você é multitalentos. A gente tem que ter cuidado pra não ficar pato, né? Que não voa direito, não corre direito, não anda direito, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande ficar só em uma coisa, porque não dá, é impossível. A gente não aguenta. Não, a gente não brilha porque tem uma inquietude, né? E a gente tem capacidade, mas aí a partir do momento que definiu, e não, é isso, é esse temão. Aí a gente vai brincando nos teminhos, né, gente? Jana, eu quero te agradecer muito. Terceira vez. Posso pedir sua música? Vou pedir a música. Bruno, joga aí, hein? E Andresa, espero que você tenha gostado. Adorei. Muito obrigada. Foi tranquilo, apesar de ser roteiro. Não está. Sem processo. Sem processos. Mas deu tudo certo, né? E quero agradecer você que escutou até aqui. Muito obrigada pela oportunidade de dividir. Se você quiser deixar seu comentário aqui abaixo, pode deixar tanto no Spotify quanto no YouTube. Ou se você está vendo aí um cortezinho no Instagram, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.